entregar o seu louvor, a sua adoração, se unir a nós em adoração ao nosso Deus. Não existe nenhum lugar melhor para estarmos do que na casa do Senhor, amém? Meninos, queria que vocês abrissem aí Salmos 24 e nós vamos começar esse culto ao nosso Deus, declarando a palavra dele, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Queridos, a gente ama a palavra inteira, né? A palavra do Senhor é maravilhosa, mas como eu amo o Salmo 24, como eu vejo o poder de Deus, a magnitude de Deus, como Ele é grande, maravilhoso, poderoso. E nós declaramos, né? Do Senhor, pode voltar por favor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos as entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória, Yamir? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Você pode dizer assim: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O meu Jesus é o Rei da Glória. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós estamos aqui por sua causa, Jesus, porque o Senhor é tudo para nós, Deus. Porque nós entregamos, Pai, nossas vidas ao Senhor, Pai, porque essa casa é sua, porque esse povo é seu, porque a adoração é para ti, Jesus. Entregamos, Jesus, o nosso coração, a adoração, a rendição, a exaltação, é tudo para ti, Jesus. Toda honra, toda glória, entra por este lugar, Jesus, entra no nosso coração, toca as nossas vidas, Senhor, passeia em nosso meio, Senhor, porque é tudo para ti, Senhor, é tudo para tua honra, para tua glória, Jesus. Nós entregamos esses momentos a ti, Jesus, entregamos nossas vidas a ti, Jesus. Nós queremos declarar, Pai, deixa eu entrar, Pai, por aquela porta, Pai, todos que estão aqui, aqueles que estão conosco também, Senhor, na transmissão online. Senhor, nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos, mas cada dia, Senhor, o contato com a sua presença, o contato com a sua palavra, Jesus, vai nos lavando, nos limpando, nos moldando, nos ensinando. E nós amamos estar na tua presença, Jesus. Nós te amamos, nós te adoramos. Vamos receber o nosso Senhor com uma salva de palmas. Aleluia, aleluia. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Aleluia. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da eu abro meu coração, eu abro meu para que entre o Rei. Vamos juntos, vamos declarar isso, vamos. Abre seu coração, erga sua voz, exalte o nome dele. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que
Faz de conta que é só você e ele no seu quarto. E adore o nome dele. Seja para ti, Senhor. Digno és o teu nome, Deus. O único digno de receber toda adoração, Pai. O único merecedor de receber toda a nossa adoração, Senhor. Tu és aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, Senhor. Incomparável, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, a verdade e a vida. Tu és tudo, Deus. Tu és tudo, Pai. Receba a nossa adoração, Senhor. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Só Tu és. Digno da minha
família e de mais ninguém. Oh! Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo,
seja, Pai.
Senhor. Tu és santo, Tu és digno, Tu és o único digno de receber, ó Pai, a adoração, Senhor. Obrigado, Deus, por sempre se fazer presente, Deus, por visitar os corações, por nos encher com Teu amor, Senhor. Obrigado, Deus, por sempre estar conosco, Deus. Obrigado por sempre nos proteger, Deus. Sem Ti, ó Deus, nós não seríamos nada, nós nem estaríamos aqui, Deus. Sequer existiríamos sem a Tua presença, Deus. A Ti tudo depende, Deus, tudo depende de Ti, Senhor. Sem Ti não existe, sem Ti não há nada, Senhor. A Tua presença é que nos faz mais fortes, Senhor. A Tua presença é que nos vivifica, a Sua presença é que nos restaura. A Sua presença é que nos mantém de pé todos os dias, Senhor. Senhor, eu Te peço que nessa noite, Senhor, abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos ver e enxergar, ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Tudo que o Senhor tem preparado para nós neste lugar. Creio que o Senhor já está no nosso meio. Antes mesmo de nós estarmos aqui, o Senhor já estava aqui, Senhor. O Senhor veio nos acompanhando de casa. O Senhor nos trouxe até aqui para trazer uma palavra aos nossos corações. O Senhor alcança, Pai, pessoas onde o Senhor quiser, Deus. Aquelas pessoas que estão em casa assistindo pela transmissão, eu quero te dizer, o Senhor tem uma palavra para você nessa noite. Peço ao Senhor para te dar discernimento, entendimento espiritual com o que Ele vai falar contigo nessa noite, que Ele tem uma palavra muito forte ao seu coração. Te peço, Senhor, nos prepara, Deus, para receber aquilo que o Senhor tem para nós neste lugar. Te louvo e te agradeço por tudo, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de receber. Santo, santo é Teu nome, Pai. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
Olha que coisa maravilhosa, a criançada já está tudo treinada. Estenda sua mão assim para essas crianças e lança sua bênção sobre a vida deles, amém? Nós queremos te clamar, Deus, te pedir, Pai, que o Senhor abençoe demais as nossas crianças e que elas sejam muito melhores do que nós, Deus. Nós abençoamos para que eles cresçam em estatura, discernimento, inteligência, Pai, que eles possam ser criados no propósito, Deus, na sua unção, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus, as crianças estão abençoadas. Muito boa noite, queridos, a paz, amém? Para quem não sabe, o pastor Murilo está no renovo que está acontecendo na Iamir sede lá em Barretos. Está sendo bênção demais, são alguns dias mergulhados no intensivão da presença de Deus, com homens que realmente são referências, pessoas que merecem o nosso respeito diante de Deus, pessoas que eu tenho certeza que tem uma parte grande com Deus, uma unção diferente, e Deus tem abençoado aquele lugar, amém? Mas Deus tem algo para a gente também, e eu quero muito compartilhar com vocês algo que Deus tem ministrado comigo já há alguns dias. A minha palavra hoje é uma palavra de motivação. Glória a Deus, né? Geralmente Deus só me dá pedrada. Geralmente eu compartilho com vocês as pedradas que eu recebo. Mas hoje eu acho que é diferente. Hoje é algo que me alegra, né? Que realmente traz motivação para mim. Eu gostaria de orar mais um pouco. Feche seus olhos, sentado mesmo. Deus querido, Pai amado, Yeshua Hamashia, Deus meu em quem confio, Pai. Obrigado, Deus, pela sua santidade, pelo seu amor por nós. Obrigado por ser um Deus tão bondoso. Obrigado, Deus, por se fazer presente neste local, Pai. Nós nos sentimos muito honrados em saber que um Deus tão grande, tão majestoso, onipotente, onisciente, nos dá a honra de estar nesse lugar conosco. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Recebe esse louvor, recebe, Deus, esse aroma que nós entregamos, Deus, é de coração. Nós estamos aqui, Deus, somente por Tua conta, Pai. Somente para Te homenagear, para engrandecer o Seu nome e para aprender mais de Ti. Por isso eu Te peço, Deus, que o Senhor me use neste momento, Pai, como ferramenta em Suas mãos. Que o Senhor traga, Deus, à minha boca, ao meu coração, aquilo que o Senhor tem ministrado, Deus, e que a Sua igreja, Pai, possa receber de coração aberto aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ensina, Deus, a gravarmos, Deus, a memorizarmos, a colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai, em nome de Jesus. Toma conta desses momentos, Pai. Amém. Amém. Querido, foca em mim. Quero muito compartilhar tudo isso com você. Tem sido muito especial. E eu quero falar hoje um pouquinho a respeito de crescimento pessoal. Pessoal, só você e Deus. Crescimento nosso em todas as áreas da nossa vida, e tudo isso começou por um momento de gratidão, meu particular, né, pelas palavras aqui ministradas. Eu e Deus, e eu estava agradecendo no momento de devocional na minha casa, porque nós temos recebido com muita frequência neste local
palavras de muita qualidade. Amém? Então você pode reclamar de muita coisa nessa igreja, menos de palavra. O pastor Murilo, ele tem nos entregado um alimento que é belíssimo. Ele tem nos entregado um banquete. A gente, assim, eu estou na verdade cansado de todo domingo falar assim: nossa, bro, parabéns, foi top sua pregação. Daí no domingo que vem eu repito as mesmas palavras, e as mesmas, já perdeu a graça. Porque cada domingo tem sido muito especial. A gente tem recebido palavras muito boas. A criançada está na unção lá. Aqui é tudo sapatinho de fogo essa geração aí. Mas, queridos, a gente tem recebido palavras de muita qualidade. E era esse o motivo da minha oração. Porque daí você sai do culto de domingo, você chega na quinta-feira, e daí a palavra é maravilhosa também. E a gente tem recebido cada coisa legal, interessante. Então, talvez você tenha nascido nessa igreja, tenha conhecido somente esse local, e eu não quero, por favor, desdenhar outras igrejas, que outras igrejas tenham palavras maravilhosas também, mas aqui nós temos sido muito bem servidos. E daí é no culto de domingo, daí é no culto de quinta, daí é na caverna. Queridos, nós tivemos caverna essa sexta-feira. Caverna é o grupo de homens, você tem que participar se você não está indo. Foi o Marco que trouxe uma palavra para a gente, foi maravilhoso, sabe? Todo mundo ali se edificou demais, com a palavra, numa coisa informal ali, de tudo homem, fedido, fedorento, mal vestido, e Deus estava ali, querido, sabe, foi bom demais. E o caverna passada foi o Leandro Félix, nosso prefeito, foi bom demais, e assim tem sido. Então nós temos recebido um conteúdo muito valioso. Talvez você que esteja chegando agora na igreja ainda não saiba mensurar, né, o tamanho da qualidade das palavras que nós temos recebido. E isso para mim era um motivo de muita alegria. E eu estava agradecendo a Deus por isso, porque isso é ótimo, amém? Amém. Mas por incrível que pareça, querido, como diz o pastor Murilo, sabe quando vê um pensamento atravessado assim, ó? Quando você está lá, né, grato, e aí parece que o Espírito Santo sopra um negócio assim, você fala assim: eita, isso vem da parte de Deus, porque é um pensamento atravessado, é fora do contexto que eu estava imaginando. E o pensamento atravessado é que existe um perigo em nós recebermos alimentos tão bons, com tanta frequência, com tanta qualidade. Olha só que interessante, parece um paradoxo, parece contraditório, né? Um perigo em receber palavras tão boas, com tanta qualidade, com tanta frequência. Sim, querido, sabe qual que é o perigo? É você se acomodar, é você deixar a sua responsabilidade de lado, porque afinal de contas isso aqui é um restaurante que serve comida de graça, comida boa, o tempo todo, toda semana tem. Esse é o perigo. E isso mexeu demais comigo, porque eu preciso fazer a minha parte. Eu não sei você, mas eu quero muito ser melhor do que eu sou. Eu quero muito crescer pessoalmente. Eu quero muito ter um desenvolvimento pessoal, estou falando só eu. A minha vida particular, eu quero ser melhor do que eu sou, eu quero ser maior do que eu sou. Futuramente, eu preciso ser melhor do que eu sou hoje. Esse é o desejo do meu coração, é o que eu vou buscar e é o que Deus quer para mim. Então, queridos, por favor, abra aí 1 Coríntios 3. Leia aqui comigo. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como as pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite, e não com alimento sólido,
pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Até aí tá bom. Esse é o texto que veio para mim. A gente não tem recebido alimento de leitinho, pelo contrário, a gente tem recebido alimento sólido. Mas eu quero continuar com esse texto, porque esse texto diz a respeito de Paulo, né? Ele está fazendo uma metáfora. Ele está falando que são bebês espirituais, são recém-convertidos, são pessoas que ainda conhecem muito pouco da Bíblia, então ele teve que dar um leitinho, um alimento fraco, porque o alimento sólido eles não estavam preparados para receber. Mas o X da questão é que Paulo entregava esse alimento para a igreja. A minha pergunta é: você tem condições de preparar o seu alimento? Ou você apenas recebe o alimento que algum pastor ou algum apóstolo te entrega? Você é capaz de manusear o garfo e a faca para se alimentar? E eu quero que a gente viaje um pouco nesse contexto. Sabe por quê? Porque o pastor Murilo, ele vem aqui no domingo, ele prepara um banquete, daí ele pega na colherzinha e faz assim, ó, uó, abre o bocão, aviãozinho, toma. É assim que o pastor Murilo faz. Ele fica remoendo, para quem conhece ele mais de perto sabe, a semana inteira, aquilo que ele vai entregar aqui no domingo para a gente. Ele tem muito zelo, assim como todos que sobem aqui, não para falar a respeito do que a gente entende, do que a gente domina, mas para entender o que Deus quer entregar para a igreja. Eu posso falar com vocês com certeza absoluta do que eu estou falando. Todos que sobem nesse local têm essa mesma preocupação. Não é falar a respeito do que eu sei falar. Eu conheço bastante a história de Noé, então eu vou vir aqui ministrar sobre a história de Noé. Não. A pergunta de quem sobe aqui é: Deus, o que você quer que eu fale para a sua igreja? Para todas as pessoas que sobem aqui. Então, chega a pastora Cris e faz assim, uau, pastora Cris dá até rasante assim, ó. Ela faz um looping no aviãozinho e abre o bocão e tchau. Daí vem a pastora Lu, daí vem o pastor Lucas, e às vezes a gente entrega comida de boa qualidade para a igreja, e a igreja se acostuma a não segurar o garfo e a faca na mão, a não manusear os utensílios, porque só recebe de uma forma muito fácil, com muita frequência e com muita qualidade. Eis o perigo. Então, o nosso desenvolvimento pessoal, ele depende de que a gente aprenda a fazer comida sólida, que a gente aprenda a manusear o garfo e a faca. Mais do que isso, querido, vamos trazer aqui para a vida terrena, para a gente fazer um paralelo. Quando você quer preparar um alimento para alguém, uma comida, uma janta, você vai lá no supermercado, você quer fazer uma lasanha, você vai lá buscar os ingredientes, você precisa ir lá comprar a massa, o molho, presunto, queijo, daí você precisa manuseá-los, você precisa temperá-los, daí você leva no forno, você assa, enquanto você está assando, você prepara a mesa, você serve. Eis aí o que nós precisamos desenvolver em Cristo, a capacidade de saber buscar os ingredientes. Vamos trazer para a prática. Ardeu o profeta Elias no seu coração, porque você ouviu alguém falando, e você ouviu uma história, o Espírito Santo soprou no seu ouvido aqui, assim, você nem percebeu que foi o Espírito Santo, mas você ficou curioso a respeito de Elias. Você sabe o que você faz, querido? Dá um Google, onde que está escrito Elias na Bíblia? E vai ler o livro de Elias. Opa,
Calma lá, não tem livro de Elias, não sabia disso. Pesquise, busque, aprenda o tempo em que ele viveu, a região que ele viveu, o que ele fez, qual foi a importância dele. Isso significa preparar o seu próprio alimento, sabe por quê? Isso te dá autoridade. E o dia que alguém falar sobre Elias do seu lado, você vai falar: opa, calma lá, eu conheço essa história aí, sabe o que aconteceu? Então você vai estar apto para alimentar os outros, ao invés de ficar recebendo aviãozinho na boca. Então deixa Deus colocar um tema no seu coração, e pesquise esse tema na Bíblia. Vá em busca dos ingredientes para você se preparar para esse texto, para esse tema, para esse assunto. Isso é um desenvolvimento pessoal, para que você possa, você manusear, você saber fazer, ao invés de ficar vindo aqui no restaurante. É errado vir em restaurante? Claro que não, por favor, não entenda errado. É uma grande bênção a gente vir nesse restaurante chamado Yamir, receber uma comida maravilhosa do pastor Murilo. É maravilhoso você ir no final de semana com a sua família num restaurante, na sua vida física, não tem nada de errado. Mas durante os dias da semana você come na sua casa, você prepara a sua comida. Seria muito legal se o seu devocional fosse o ingresso para você almoçar. Está aí um desafio para você colocar na sua vida. Imagine que o alimento espiritual fosse o ingresso, a autorização para você almoçar e jantar. Que você fosse obrigado a se alimentar primeiro de Deus, para depois você ganhar o direito de também se alimentar humanamente. Quem sabe não está aí um propósito, um desafio para você. Eu tenho certeza que você vai crescer demais pessoalmente. Amém? A pergunta que eu quero deixar para você é: você vai ficar dependente do pastor até quando? Quando você se torna capaz de preparar o seu próprio alimento espiritual, você se torna capaz de alimentar outros, de abençoar o seu irmãozinho que está sentado do seu lado, que acabou de chegar, que não sabe nada do reino de Deus, que acabou de começar uma caminhada, uma jornada com Deus. Sabe, alguém te ajudou a chegar até onde você está. Chegou o momento de você ajudar outros. Agora, se você não aprender a preparar o seu próprio alimento, você jamais vai se tornar essa pessoa. Então, não fique refém apenas das palavras que você recebe nesse local. Torne-se capaz de produzir o seu próprio alimento. Amém? É necessário nos desenvolvermos pessoalmente e sermos capazes de fazer nossa própria comida, de servirmos à mesa, de usarmos garfo e faca. É necessário você, inclusive, alimentar outros bebês. A gente não pode cair no erro de se tornar eternas crianças em Deus, incapazes de produzir o próprio alimento e dependentes de terceiros para nos alimentar da nossa fé. Amém? Agora, querido, eu quero extrapolar esse desenvolvimento pessoal para todas as áreas da nossa vida. Por que não? Nós estamos falando de desenvolvimento pessoal. Nós estamos falando de buscar sermos melhores do que somos. Amém? É isso? Agora, extrapola isso para todas as áreas da sua vida. Todas. Faz uma autoconsulta no seu coração. Sabe por quê? Deixa essa frase entrar no seu coração, ó. Porque você pode ter mais do que você tem,
porque você pode ser maior do que você é. Essa frase mexeu comigo. Você pode ter mais do que você tem, porque você pode ser maior do que você é. Escreve isso aí, no bloquinho de anotação, para você não esquecer. Você pode ter mais do que você tem, porque você pode ser maior do que você é, em todas as áreas da sua vida. Vamos trazer isso aqui para a nossa vida, para entender isso. Você quer ter um casamento melhor? Você pode ter um melhor casamento, porque você pode ser um melhor marido. Traga essa responsabilidade para o seu peito. Ei, você esposa, para de reclamar do seu marido. Você tem um marido ruim, porque você é uma esposa ruim. E vice-versa. Sabe? É comum a gente ver esposas reclamando um monte do marido. Ela aponta para o marido e ela quer falar tudo o que o marido dela não é. Mas ela esquece daquela regrinha, que quando aponta um para ela, tem um monte para o marido, tem um monte apontando para ela. Ela esquece que ela é uma esposa chata, nojenta, que o marido não suporta chegar em casa, porque quando ele chega em casa, ela começa a falar na cabeça dele, então ele morre de vontade de sair de casa e voltar para o futebol, porque lá é muito mais legal. Ninguém suporta aquela coisa nojenta enchendo o saco. Então, esposa, seja agradável, honre o seu marido, seja uma esposa melhor do que você é. Mude você primeiro, para depois querer que o seu marido mude. E os maridão? Marido é pior ainda. Marido fala, nossa, minha mulher era um lixo, casei com uma pombinha, virou um urubu. Daí você não se importa de gastar R$200 com minhoca para ir pescar. Que homem gasta R$200 com minhoca. E daí se a esposa compra um perfume, fica bravo com ela. Fala, meu Deus do céu, onde já se viu você gastar tudo isso com perfume? Quando foi a última vez que você deu uma flor para sua esposa? Daí você quer chegar em casa, quer que ela faça massagem em você. Tal do marido também é complicado. Então seja um melhor marido. Quando foi que você amou a sua esposa do jeito que Cristo amou a igreja? Você percebe? Então você pode ter um casamento melhor, porque você pode ser um melhor cônjuge. E isso vale para tudo. Você pode ter um filho mais preparado, porque você pode ser um melhor pai. Você pode ter um salário maior, porque você pode ser um funcionário que presta. E cada uma dessas áreas você pode parar para pensar. Quantos funcionários não tem? Nossa, meu patrão é um miserável, só suga a gente. Salário que é bom não aumenta de jeito nenhum. Só quer meta, resultado, produtividade. Enquanto você olhar para o seu patrão dessa forma, você jamais vai ganhar algo dele. Por que você não se torna um funcionário melhor do que você é? Por que você não entrega mais do que ele te pediu? Por que você não ajuda mais as pessoas que estão ao seu redor? Porque o dia que você for um funcionário maior do que você é, o seu salário te acompanha.
Em tudo na vida. Em tudo na vida. Você quer ter uma empresa melhor? Você pode. Porque você pode ser um melhor empresário. Você quer ter um funcionário melhor? Você pode. Porque você pode ser um melhor patrão. Ou você é daqueles patrões que quer pisar na garganta do funcionário e arrancar dele. Você quer ser aquele chefe, não um líder. Sabe, o chefe que impõe, né? Que trata com medo. Que se não acontecer isso, você vai ver. Daí o teu funcionário só trabalha enquanto você está olhando. Se você virar as costas, ele te prejudica. Você pode ter um funcionário melhor, porque você pode ser um patrão melhor. Vai pensando aí, todas as áreas da sua vida. Você pode ter mais do que você tem, porque você pode ser mais do que você é. Como é que está a sua saúde? Você pode ter uma saúde melhor, porque você pode ser alguém mais responsável consigo próprio. Então, querido, extrapole essa autorresponsabilidade de nos tornarmos maiores do que somos em todas as áreas da sua vida. Identifique qual delas está ruim. Identifique qual que é a pior e comece pela pior. Esse é o desafio. E observe que o outro lado da moeda é verdadeiro, tá bom? O contrário de tudo que eu disse aqui, ele é verdadeiro. Se você não mudar o que você é, você terá sempre o mesmo que já tem. Como diz Einstein, é loucura, né? Achar que a gente continuando fazendo as mesmas coisas, teremos resultados diferentes. Então você vai continuar tendo exatamente a mesma coisa se você não mudar quem você é. O que você deseja que seja melhor na sua vida? Mude-se, transforme-se para que você alcance. Não espere o contrário. Tudo que você tem acompanha o tamanho do seu desenvolvimento pessoal, em todas as áreas da sua vida. Se o pastor Murilo confiar a você um ministério, você precisa se dedicar, se transformar, se tornar apto a conduzir esse ministério, porque senão, mesmo que Deus te dê oportunidades, você vai perdê-la, porque você não se transformou na pessoa que deveria ser. Quantas vezes pessoas não nos dão um voto de confiança para a gente fazer algo que, se a gente não corresponder, a gente perde essa oportunidade. Quem trabalha em grandes empresas sabe como é. Muitas vezes a pessoa recebe uma oportunidade de assumir algo um pouco maior, mas ele não corresponde. Daí a empresa tem dois problemas: perdeu alguém que desempenhava uma boa função ali embaixo, e ganhou aqui em cima alguém que não dá conta. Então você tirou algo que funcionava, deu uma oportunidade para alguém, perdeu um funcionário ali e perdeu aqui também. Então a gente precisa se tornar melhor diante das oportunidades que a vida nos dá. Se a vida te deu a oportunidade de encontrar uma grande namorada, transforme-se num grande namorado, senão você vai perdê-la. Se a vida te deu a oportunidade de ter uma empresa, transforme-se num grande empresário, senão o mundo espiritual conspira para que você tenha tudo de acordo com o seu tamanho, de acordo com a sua estatura.
Deus jamais vai nos confiar uma igreja gigantesca se nós não tivermos pessoas capazes de cuidar de tantas ovelhas. Então Deus conta com você, para que você saiba preparar comida sólida e cuidar dos novos que chegarão. Isso vale para todas as áreas da sua vida. Nós precisamos nos desenvolver pessoalmente, cada um dentro de si, cada um com suas fragilidades, porque a fragilidade do João é diferente da do Francisco. Às vezes o João ele é um ótimo cristão, mas é um péssimo marido. Então ele não é um ótimo cristão, né? Mas você entende que um tem problema dentro de casa, outro tem problema na empresa, outro tem problema na saúde. Então não tem como nós tratarmos coletivamente aquilo que é individual. Você precisa trazer para a sua vida aquilo que você precisa melhorar. Amém? Algum filósofo, eu tentei descobrir o nome, mas não lembrava, mas eu tenho isso na minha mente. Ele diz que a gente precisa observar muito os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos se transformam em nossas palavras. Nós precisamos observar nossas palavras, porque elas se tornam as nossas ações. Nós precisamos observar as nossas ações, porque elas se tornam os nossos hábitos. Nós precisamos observar os nossos hábitos, porque eles se tornam a nossa personalidade. E nós precisamos observar a nossa personalidade, porque ela se torna o nosso destino. Eu não sei o seu, querido, mas o meu destino é o céu. Só que além do céu, eu quero ter uma vida muito abundante nessa terra, assim como Deus nos promete. Para isso, eu preciso tomar conta dos meus pensamentos, lá no começo, para que os meus pensamentos se tornem palavras, para que as palavras se tornem ações, para que ações se tornem hábitos, para que os hábitos se tornem a minha pessoa, a minha personalidade, porque é a minha personalidade que vai determinar o meu destino. Então, queridos, observe que essa citação, ela revela o segredo da transformação. Ela revela o segredo da transformação pessoal. A gente não manifesta o que a gente quer, mas o que a gente é. O mundo espiritual conspira para te entregar aquilo que você é, não aquilo que você deseja. Eu vou repetir. O mundo espiritual conspira para que você tenha aquilo que você é, não o que você deseja. Por isso a gente precisa focar o nosso pensamento em nos transformarmos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, assim diz a Bíblia. Então muitas vezes a gente pensa apenas em transformar do ímpio para o crente. Não, o crente, o cristão, o verdadeiro cristão precisa se transformar todo dia, se transformar em alguém maior do que você é. É isso que nós precisamos fazer. Se você deseja amor, transforme-se numa pessoa amorosa, você é. Se você deseja respeito, transforme-se numa pessoa respeitosa. Sabe? Se você deseja abundância, transforme-se em um doador generoso. Perceba que a Bíblia é cheia de regras, regras de plantar para colher, e muitas vezes a gente esquece disso. Transforme-se primeiro, porque você pode ter mais
do que você tem, porque você pode ser mais do que você é. Lembre-se, querido, que o segredo da manifestação, o segredo da manifestação das coisas na sua vida está na sua transformação, em todas as áreas da sua vida. Alguém disse recentemente aqui nesse altar que o céu, ele não age, ele reage. É muito legal isso. Você precisa entender isso. O céu está esperando você tentar se transformar. O céu está esperando você agir. Porque o céu reage, o céu não age. Ele aguarda ansiosamente a nossa movimentação em busca de uma transformação pessoal. Porque quando você se esforça para se transformar, o céu te ajuda. O céu te faz maior. O céu conspira a seu favor. Então, querido, mova-se, concentre-se em se tornar alguém, não em desejar. E aqui eu quero abrir um parênteses, que é um hábito muito ruim do crente. O crente, a gente acostumou, talvez a gente tenha aprendido errado, a ajoelhar e pedir, e pedir, e pedir, e pedir, e repetir centenas de vezes aquilo que a gente quer para Deus. E querido, eu não estou falando que é errado você pedir para Deus. Você deve se ajoelhar, você deve ter esse momento com Deus e expor para Deus a vontade do seu coração, a sua dificuldade, aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Peça instruções para Deus de como alcançar aquilo que você quer, tudo isso é maravilhoso. Agora, o que é ruim? É a gente ficar repetindo para Deus, feito uma criança mimada. Deus, eu quero um emprego melhor. Deus, eu quero um emprego melhor. Deus, eu quero um emprego melhor. Deus, eu quero um marido. Deus, eu quero um marido. Deus está cansado de ouvir você pedir. A Bíblia fala assim, que antes de você pedir, Ele já sabe a sua necessidade. Está escrito isso na Bíblia. Portanto, não useis de vãs repetições. Esse é um versículo antes do Pai Nosso. Aliás, quantos cristãos não ficam repetindo o Pai Nosso centenas de vezes? Meu Deus do céu, você vê como é que o conhecimento liberta? O próprio Cristo que ensinou o Pai Nosso, um versículo antes dele ensinar o Pai Nosso, ele falou assim, presta atenção, eu vou ensinar vocês a orar, mas quando vocês forem orar, não fiquem usando de vãs repetições, achando que por muito pedirem, o Pai do céu vai lhes conceder. Porque o vosso Pai do céu, Ele já sabe o que você necessita antes mesmo de você pedir. Portanto, não fique usando de vãs repetições. Palavras de Cristo, fecha aspas. Daí, o cristão repete 50 vezes o Pai Nosso. Não entendeu nada? Vamos trazer isso para os nossos desejos. Você fica repetindo o seu desejo, repetindo. Pare de repetir. Concentre-se em se transformar para atrair do céu algo em seu favor. Pare de repetir. Transforme-se. Amém? Ainda nesse contexto eu quero comparar outra ferramenta poderosa de transformação pessoal, para a gente trazer para a nossa vida. Tem que ser uma bússola da sua vida, esse princípio bíblico. E aqui eu queria que você que está anotando, anotasse essa frase assim, tudo o que eu não gosto em você, eu corrijo em mim. Tudo o que eu não gosto em você, eu transformo em mim. Vamos explicar um pouquinho disso?
Queridos, isso aqui é poderoso. Sabe por quê? Porque essa conduta, você traz a responsabilidade das coisas para você e para Deus. Você para de ficar refém de terceiros. Lembra que eu falei do casamento? Você não gosta que a sua esposa te trata mal? Então você vai tratá-la bem. Quando você toma essa atitude, você tira a responsabilidade de terceiros e você traz apenas para você e Deus. Vocês são os únicos responsáveis, você e Deus, pelas transformações que estão por vir na sua vida. Você traz para si a responsabilidade de melhorar aquilo que é necessário, em vez de se transformar numa vítima da sociedade, em vez de ser um mimimi, coitadinho. Ai, coitadinho de mim, o meu chefe é um terror. Para de ser mimizento. Pare de se vitimar. Traga para você a responsabilidade de se transformar naquilo que você não gosta em quem está ao teu redor. Eu vou explicar. O João, ele fez uma fofoca de mim. E eu não gostei, porque era uma mentira, era uma calúnia, eu achei chato, eu fiquei com raiva dele. E qual que é a tendência humana? É eu devolver a fofoca dele. É ou não é? Não é essa a vontade do coração do ser humano? O ser humano tem uma tendência terrivelmente corrupta. A gente quer devolver a pedrada. Só que, a partir do momento que você sai do automático, porque isso é automático, tá? Alguém falou mal de você pelas suas costas, você descobriu, você vai devolver e falar mal dele também pelas costas dele. Você vai se colocar no mesmo nível do fofoqueiro que ele foi. Você acabou de se tornar um fofoqueiro igual a ele. Agora, quando você consegue, com a ajuda de Deus, ver o erro dele e se transformar, e falar assim, o João fofocou ao meu respeito, mas eu não vou fofocar a respeito dele. O João falou mal de mim, mas eu só falo bem das pessoas. Então, você se tornou maior do que o João. Então, no mundo espiritual, você evoluiu. Você é alguém maior do que você era, porque você foi capaz de não devolver a fofoca. A Maria foi mal educada comigo, mas eu vou ser um gentleman com ela. Eu não vou pagar na mesma moeda. Não é porque a Maria me tratou mal e foi mal educada comigo, que eu vou me colocar na altura dela, me rebaixar ao ponto que ela está. Não, eu já estou no nível acima. Então, por mais que ela tenha me tratado de uma maneira desonrosa, eu vou tratá-la diferente. E você sabe por que a gente precisa fazer assim, querido? Porque a gente é muito bom em enxergar o erro dos outros. Mas sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala para você tirar a trave do teu olho antes de tirar o cisco dos outros. Então a gente consegue enxergar muito a fofoca que os outros fazem, mas você não enxerga o tanto que você mesmo é fofoqueiro. Você não enxerga o tanto que você fala mal dos outros pelas costas. Você é incapaz de ver como você é fofoqueiro. Você é incapaz de ver como você é mentiroso. Então, se o Fabrício mente, eu não vou mentir. Porque eu não gosto da mentira que ele faz. Então o erro dele, eu corrijo em mim. E assim, eu consigo meu desenvolvimento pessoal. Eu consigo me transformar em alguém maior do que eu sou. Sabe aquele cara que te chutou? Sabe aquele cara que te prejudicou na empresa? Não pague com a mesma moeda. Isso chama-se desenvolvimento pessoal.
fulano de tal foi super mal agradecido comigo, eu fiz tudo por ele, ajudei ele de todas as formas possíveis e imagináveis, ele nem sequer falou obrigado, e na primeira oportunidade ele virou as costas para mim. Você sabe o que você faz? Continue sendo muito prestativo, porque você não quer ser igual a ele. Então corrija em você aquilo que você vê de errado nos outros. Amém? Amém? É difícil. Você está achando que é mamãozinho com açúcar? É difícil. Tudo que eu não gosto em você, eu corrijo em mim. Guarde isso para o teu coração, querido. Eu já estou finalizando. E por fim eu quero deixar registrado que talvez para você crescer, talvez para você se tornar maior do que você já é, você precisa abrir mão de coisas que você já conquistou. Olha só que paradoxal. Está aí algo complexo. Eu vou repetir para entrar no teu coração. Talvez, para você se tornar grande, você precisa abrir mão de algumas coisas. Para que você se torne maior, talvez, você precisa abrir mão do que você já é, do que você já tem. E eu quero explicar isso. O nome disso é renúncia. O reino dos céus está cheio de exemplo, de grandes renúncias, de homens que foram grandes em Deus, grandes no seu propósito, mas assumiram grandes renúncias. E talvez você precise renunciar a coisas que você já tem, ou que você já é. E isso é muito difícil. Mas precisa entrar no seu coração, porque tudo no reino dos céus é muito mais valioso do que as coisas dessa terra. Tudo que é herança eterna, tudo que é patrimônio eterno, tem muito mais valor do que o patrimônio passageiro. Amém? Tem lógica? Tem lógica, não tem? É muito mais importante você acumular tesouros no céu do que tesouros na terra. É muito mais importante nós agradarmos o nosso Deus do que nós agradarmos pessoas por aqui. É muito mais importante nós acumularmos patrimônios celestiais do que patrimônios terrenos. Então, talvez para que você consiga aumentar a sua participação com Deus, seja necessário fazer essas renúncias. E eu quero dar alguns exemplos para você entender melhor. Eu lembrei da pastora Tânia. A pastora Tânia é uma mulher, a minha esposa acompanha, de vez em quando eu fico até com ciúme da Tânia, porque, meu Deus do céu, ela ouve tudo da Tânia, e a Tânia é excelente, mas ela deixou de ser juíza para seguir o seu chamado. Ela abriu mão de uma grande carreira, almejada por muitos, porque ela entendia que o chamado dela era mais importante. Tenho certeza que essa mulher se tornou maior no reino de Deus. E se ela fosse juíza, ela não teria abençoado tanto a vida da pastora Lu, a minha. Nós já aprendemos tantas coisas com essa mulher. Quantas e quantas famílias não foram abençoadas pela vida dela. O meu pai, apóstolo Mauri, ele abriu mão de ser um cientista importante a nível nacional para seguir um chamado, porque ele entendeu que o chamado de Deus era mais importante. Talvez, se ele não tivesse feito isso, talvez nós não estaríamos aqui. Quantas vidas não foram salvas, abençoadas, por uma decisão que ele tomou lá atrás, de abrir mão do que ele já era, para se tornar em Deus alguém maior. Não precisamos ir muito longe. Nosso pastor Murilo, há um mês atrás, 2,
ele deixou de ser dentista para se dedicar exclusivamente ao reino de Deus. Ele abriu mão de algo que ele já era para se tornar maior do que é. E nós temos sorte por isso. Que Deus o lance, amém? Que Deus o honre e o retribua 100 vezes mais. E assim tem sido para todos. Assim é para todos que abrem mão do seu próprio eu em prol de algo maior no reino de Deus. E nós poderíamos dar muitos exemplos aqui, mas eu não quero ficar. Mas muitos aqui, muitos entre nós abriu mão de amigos. Muitos daqui fizeram grandes renúncias da sociedade, de amigos, talvez de sócios empresariais, talvez de namorados. O que talvez você precisa renunciar para se aproximar mais de Deus? Deus não se mistura com coisas erradas. Deus é santo. E se nós quisermos o favor de Deus, se nós quisermos o cheiro de Deus dentro de nós, nós precisamos nos desvencilhar dessas coisas que nos afastam dele. Então talvez você tenha um sócio na sua empresa que não siga os princípios cristãos, que não respeitam a moral de Deus, que estão acostumados com o jeitinho brasileiro, de fazer uma coisinha torta aqui, porque não vai fazer mal para ninguém, para Deus faz. Ah, mas uma mentirinha não vai fazer diferença, para Deus faz. O meu maior medo é perder a minha bênção por conta de pequenas bobagens. Então, se eu for fazer um negócio, eu jamais vou mentir para outra parte, porque eu posso até levar uma vantagem financeira momentânea por conta de uma pequena mentira, mas eu jamais vou correr o risco de deixar Deus tirar a promessa dele da minha vida por conta de uma bobagem financeira. Talvez você tenha um namorado que não conheça os princípios de Deus. Livre-se dele. Deus pode te trazer um marido muito melhor do que o seu namorado. Agora, se você seguir em frente com a pessoa errada, é uma opção sua. Então talvez você precisa renunciar um sócio, uma namorada, talvez os antigos amigos. São renúncias que nós precisamos fazer para nos tornarmos maiores. E quando a gente se torna maior, os céus conspiram para que a gente tenha algo do nosso tamanho. Para finalizar, eu menciono Paulo. Paulo foi o maior exemplo de renúncia. Eu quero que você lembre que Paulo, às vezes a gente não assimila exatamente o tamanho de Paulo. Paulo, ele era de família rica. A família de Paulo era de comerciantes de Tarso, Paulo de Tarso. Eram comerciantes de Tarso, então eles tinham posses, e por ter posses, eles puderam enviar Paulo para Jerusalém, para que fosse treinado por Gamaliel, que na época era o suprassumo, era o cara. Paulo, além de ser judeu, como ele mesmo se dizia, circuncidado ao 8º dia, treinado aos pés de Gamaliel, hebreu de hebreus, então ele era um puro sangue, ele era da nobreza dos judeus.
Paulo, ele compunha o Sinédrio. O Sinédrio, para quem não sabe, querido, era a alta corte de Jerusalém. Eram 70 homens, eram os principais homens que faziam a lei, eram eles que julgavam as pessoas, e eles faziam isso numa época em que não existia reis. Então não era mais a época do rei Davi, nem de Israel, nem de Judá. Era uma época que apenas vivia o povo de Deus na liderança dos romanos. Então o rei, na verdade, era romano. Eles eram conquistados, eles eram escravos. Quem governava o mundo era o Império Romano, e o povo de Deus era conquistado pelos romanos. Então eles eram subjugados pelos romanos. Então Paulo, ele tinha o maior status dos judeus. Por quê? Porque ele compunha o Sinédrio. Então era como se fosse um senador para os dias de hoje. Traz para os dias de hoje, imagina que o Brasil não tivesse presidente. Se você tira o presidente da república, a maior autoridade do Brasil seriam os senadores. Essa era a configuração de Paulo. Esse era o contexto que Paulo vivia. Então ele fazia parte da mais alta corte do povo de Jerusalém, do povo judeu. Ele era de uma família rica, ele era treinado aos pés de Gamaliel, era hebreu de hebreus, ele compunha o Sinédrio, e daí, para fechar com chave de ouro, ele era cidadão romano. Opa, como assim? Querido, você não está entendendo. Quem era judeu não tinha direito a nada, era um escravo subjugado. O romano era o império que mandava. Então Paulo tinha direitos políticos romanos. Foi por isso que ele durou tanto. Porque quando as pessoas iam matá-lo, ele usava o título de cidadão romano. Então as pessoas se borravam de medo. Porque jamais um judeu vai erguer a mão para um romano. Está maluco? Esse era Paulo. Paulo era grande. Paulo era grande. E daí você sabe quais foram as palavras dele? Ele considerou tudo isso esterco. Eu vou repetir. Ele considerou todos os títulos, todas as posses, toda a moral, toda a autoridade que ele tinha como esterco. Porque o que valia para ele era se tornar grande no reino dos céus. Cara do céu, isso é tremendo demais, sabe, isso. E para mim, particularmente, na minha opinião, depois de Jesus Cristo, não existiu ninguém comparado a ele. Paulo foi o cara. Tudo que a gente estuda hoje, para entender o reino de Deus, vieram das cartas de Paulo. 13 cartas. Quase que o Novo Testamento inteiro foi escrito por esse cara. Sabe por quê? Porque ele se tornou grande. Deus honrou tudo que ele abriu mão do que ele já era. Então ele se tornou o apóstolo Paulo. O cara que é estudado em todas as igrejas no mundo inteiro há mais de 2000 anos. O nome dele será reconhecido para sempre. Você já parou para imaginar o tamanho da contribuição que Paulo deu para a sua vida? Se hoje eu consigo entender princípios morais e éticos, é porque um dia Paulo escreveu isso para que hoje eu soubesse. Agora, eu quero trazer isso para a sua vida. Lembra do alimento que a gente precisa aprender a preparar? Sabe por quê? Porque está cheio de gente que não conhece os princípios que Paulo nos deixou. Cumpre a você preparar esse alimento e entregar para outros, para que outros também tenham a oportunidade de ser abençoado assim como você vai ser.
De graça recebestes, de graça dai. Esse tem que ser o objetivo da nossa vida. Nos tornar maiores, crescermos em todas as áreas da nossa vida e sermos capazes de levar aquilo que carregamos para outros. Gostaria de chamar a equipe de louvor. Eu quero que você cante essa canção, mas não cante ela aleatoriamente. Que essa canção seja um voto da sua vida. Que essa canção ela sirva como uma aliança de você com você mesmo. Fica de pé. Que você possa entender que isso não é uma música que você canta automaticamente, não, mas que essas palavras sirvam como um contrato que você faz com Deus, uma aliança espiritual eterna, e que você se torne maior, que você seja capaz de levar a bênção que você tem dentro de você para outros. Amém? Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz Santo, vamos declarar de novo, Santo. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Construa a sua vida em Deus. Amém? Faça essa declaração, querido. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu
Querido, construa a sua vida baseada num fundamento chamado Deus. Amém? Que esse voto seja registrado no céu e que você seja capaz de cumpri-lo. Que você tenha interesse, que você tenha o desejo de ser maior em Deus, de ser um melhor marido, de ser um melhor filho, de ser um melhor pai, de ser um melhor patrão, de ser um melhor funcionário. Sabe, querido, aqueles que me conhecem mais de perto sabem que essa é sempre a minha oração. E jamais, há muitos anos, eu deixo que passe uma semana sequer da minha vida sem que eu pare para consultar a mim mesmo aquilo que eu tenho deixado a desejar, aquilo que eu preciso ser melhor. Sabe, de que adianta você ser um empresário gigantesco e ser um péssimo pai? De que adianta você ser grande em uma área e nanico em outra? Nós precisamos identificar aquilo que ainda não somos para nos tornarmos. Senhor Deus, querido Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero clamar do céu, Pai. Venha neste momento, Pai, e ouça nossa oração, Deus. Nos ajude, Deus, a avaliarmos o nosso próprio coração, Deus. Nos ajude, Deus, a consultarmos, Deus, nosso interior, e identificarmos, Deus, nos mostra aquilo que o Senhor deseja mais de nós. Nos mostra, Deus, tudo aquilo que nós precisamos melhorar, Deus. Nos ajude, Pai, nessa caminhada de transformação, Pai. Nos mostra o caminho, a direção que cada um de nós precisamos tomar, Deus. Nos mostra, Deus, as nossas falhas, Pai, nos corrija, Deus. Nos dê forças, Deus, para caminharmos, Deus, naquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos cumprir o seu propósito. Nós queremos viver, Deus, aquilo que o Senhor desenhou, aquilo que o Senhor planejou para cada vida aqui. Portanto, eu te peço, Deus, vem neste lugar, Pai. Vem neste lugar, Deus, e visita cada coração. Ouça, Deus, cada oração particular, Deus. Particular, Deus. Porque não é coletivo. Não, é particular. É particular, Deus. Que cada um identifique aquilo que for necessário. E que o seu Santo Espírito, Deus, nos conceda a graça e a força necessária para transformarmos tudo aquilo que o Senhor deseja em nossas vidas. Nós estamos à sua disposição, Deus, como barro. Transforma-nos, Deus, nos faça de novo, conforme a sua vontade. Queremos estar cheios, Deus, da água do seu Santo Espírito, e queremos transbordar para que outras vidas sejam abençoadas através da nossa. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar cada vida aqui representada, para a honra e glória do seu nome, Deus. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Amém. Não vou ser abalado.
Glória a Deus, querido. Que Deus te abençoe demais. Pode sentar, por favor. Eu tenho alguns recados que eu gostaria de dar. Olha só, minha esposa é maravilhosa, você vê? Minha auxiliadora, amo de paixão. Para quem não sabe, ontem eu tive a honra de completar 17 anos de casado. Para mim é uma grande honra, um grande privilégio. Eu sou mimado pelo Papai do Céu. O Papai do Céu me concedeu a melhor esposa de todas. O resto que se vire com o que sobrou. A melhor é minha. Amo demais minha esposa. Ela tem sido uma verdadeira auxiliadora na minha vida. Ela tem me projetado, ela tem sido meu alicerce, meu escudo. Ela ora demais por mim. E a grande maior parte dos resultados que eu alcanço é fruto desse joelho, dessa oração, dessa coluna na minha vida. Eu te amo muito, minha digníssima senhora, minha esposa. Amém. Queridos, quarta-feira, às 15 horas, Tarde das Leoas. Você que é mulher, participe, que tem sido bênção demais. Eu não posso participar, mas eu tenho certeza que se eu pudesse, eu saberia que era bênção. É para as mulheres, tá bom? Você que tem a oportunidade, na verdade a flexibilidade de vir, quarta-feira às 15 horas, você está convidada. Culto de quinta-feira, querido, culto de quinta-feira é sempre muito bênção. Você precisa estar aqui porque é alimento de qualidade. Mas em especial nessa quinta é aniversário do pastor Murilo. Então nós queremos cantar um parabéns e honrá-lo. Amém? É um princípio bíblico nós darmos dupla honra àqueles que nos alimentam espiritualmente. Então, cria vergonha na cara e venha para cá quinta-feira no culto de quinta. Amém? E você que deseja abundância, seja um doador generoso. Não foi isso que você aprendeu nesse culto? Aproveita a oportunidade, traz uma lembrancinha para o seu pastor, se você desejar, obviamente. Amém? Encontro, presta atenção, vai ter encontro. O encontro é a maior ferramenta de transformação de vidas que eu conheço. Eu nunca vi nada mais eficiente do que o encontro. O encontro transforma a sua vida. Então você que não participou do encontro, você tem até agora para se inscrever. Se você deixar para se inscrever amanhã, você não vai. Está entendendo? Porque é complicado, precisa organizar, tem muitas coisas para serem feitas no bastidores. E não dá para você ser folgado e dar o seu nome um dia antes do encontro. Então, faça a sua inscrição agora, ou não faça. Amém? Dado o recado, claro, objetivo. EBD, Escola Dominical. Nós vamos retornar com a Escola Dominical a partir do encontro. Domingo que vem não vai ter Escola Dominical porque tem encontro. No próximo a gente retorna. Então já organiza sua agenda para domingo às 9 da manhã. Você está presente aqui conosco. Nós vamos falar a respeito dos principais ensinamentos de Cristo. Então, se você quer se desenvolver, crescer e ser maior do que você é, venha na Escola Dominical, sem ser daqui 7 dias o próximo. Amém? Fica de pé, eu quero te abençoar para nós encerrarmos. Começa de novo que ninguém ouviu esse áudio aí. Olá, povo bonito de Nova Mutum, cidade abençoada, prova cheia da graça de Deus. Eu te convido para o dia 15, 16, 17. Nós vamos ter um encontro com Deus maravilhoso em Nova Mutum. E você que não tem encontro, você não pode perder. Uma equipe aqui de Marreto, inclusive eu, estará lá em Nova Mutum. E você aí em Nova Mutum não pode perder se você não fez encontro. Tudo que você aprenderia em 10
Amém. Querido, um velho de quase 80 anos se predispõe, homem de Deus, que cheira a Cristo, sabe? Ele mais uma equipe se predispõe a sair das suas casas para vir aqui te servir. É isso. Quantas pessoas não se predispõem a te servir? E daí você não vem por quê? Porque tem um churrasco marcado no sábado? Ou por quê? Qual que é o pretexto que você tem? Porque tem uma pescaria? Então, não faz essa afronta com Deus não, tá? Cria vergonha na cara. Se você não fez o encontro, honre esse velho que está saindo lá de São Paulo para vir aqui, para te honrar, para te servir sem ganhar nada. É por isso que ele vem. E daí às vezes você é ingrato. Você é ingrato. Você não faz um esforço mínimo para estar numa programação da igreja. Então cresça, se desenvolva espiritualmente e faça a sua inscrição hoje, ou não faça. Daí não entendeu nada também, daí é só Jesus Cristo para te fazer. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por esses momentos, pela sua doce presença. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso que cuida de nós, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito, nos dado. Obrigado pela sua proteção, pelo seu cuidado, pelo seu amor por nós. Quero em nome de Jesus abençoar cada vida aqui presente, cada família aqui representada. Nós queremos consagrar essa semana a Ti, Deus, que o Senhor vá na frente de cada passo que dermos, Pai. Nós precisamos de Ti, Deus, desejamos a Sua presença, Pai. Sê conosco em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, tenha misericórdia de Ti, faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém? Boa semana, queridos. Deus abençoe.